Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. Se você não trouxe o seu exemplar da Bíblia, você possa acompanhar pelo telão. Mas se você trouxe, você possa acompanhar pela sua Bíblia. Vamos fazer aqui uma leitura participativa. Eu leio um verso, logo em seguida você possa ler o próximo versículo. Marcos capítulo 2, verso 1 a seguir. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Levante sua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Amém. Cafarnaum era uma cidade que ficava na região da Galileia. Cafarnaum tornou-se a casa particular de Jesus. Cafarnaum tornou-se o palco dos milagres do Senhor Jesus. Em Cafarnaum, Jesus curou a sogra de Pedro. Em Cafarnaum, Jesus ressuscitou o filho ou a filha de Jairo. Em Cafarnaum, Jesus entrou em uma sinagoga, expulsou o espírito maligno de alguém que estava oprimido. Em Cafarnaum, Jesus fez muitos e muitos milagres. Cafarnaum, meus irmãos, era uma cidade que ficava na beira do mar da Galileia. Em volta de Cafarnaum existiam muitas e muitas cidades, e era um ponto estratégico. Jesus, em suas viagens missionárias, saía de Cafarnaum em direção das cidades circunvizinhas, e logo em seguida Jesus retornava para Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus também curou a sogra de Pedro. Possivelmente a casa que Jesus se hospedara sempre era a casa da sogra
de Pedro. Jesus chegou de suas viagens missionárias e Jesus se hospedou na sua casa ou na casa da sogra de Pedro. E de repente, a população daquela cidade, que não era uma população tão grande, ficou sabendo que Jesus estava em sua casa. Diz a Bíblia Sagrada que a população afluiu, se aproximou para ouvir a mensagem do Senhor. E diz o texto sagrado que Jesus ensinava a palavra de Deus. Então observe bem a preocupação de Jesus como grande missionário em ensinar, em pregar a palavra de Deus. E a casa, meus irmãos, ficou superlotada de pessoas. Pessoas dentro da casa, pessoas por fora da casa. Eu sei que a casa, o espaço ficou pequeno para aquela população que estava naquele momento ouvindo a palavra do Senhor. Pois bem, 4 homens tiveram uma visão, 4 homens tiveram uma ideia de levar um paralítico. Esses 4 homens com certeza tinham seus respectivos problemas. Problemas de ordem, quem sabe, espiritual, problemas de ordem financeira, problemas de ordem familiar, problemas de ordem espiritual, física. Cada um deles tinha os seus problemas. Mas naquele momento eles tiveram o senso de compaixão, de misericórdia, porque tinha alguém que precisava mais do que eles de um milagre. Eles tinham um amigo, que esse amigo ele era paralítico. Esse amigo dele extremamente vivia numa cama, deitado. E a fama de Jesus era tão grande, principalmente em Cafarnaum, que Jesus já tinha curado, ressuscitado, Jesus já tinha feito tantos milagres, e aqueles 4 homens tinham fé suficiente, até porque o texto diz que Jesus viu a fé dos 4 homens. Eles tinham fé suficiente que, levando aquele paralítico até Jesus, Jesus poderia solucionar o seu problema. Eles tiveram essa visão, meus irmãos, de não pensar só em si, em pensar neles, mas em pensar no próximo. E eu abro aqui um parêntese. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos pensando só em nós mesmos. E estamos esquecendo dos paralíticos espirituais. Estamos esquecendo daqueles que não têm força para caminhar para a igreja. Estamos esquecendo dos paralíticos que não têm possibilidade alguma de chegar até na igreja, porque eles estão paralisados pelo álcool. Eles estão paralisados pelas drogas. Eles estão paralisados no sentido espiritual e muitas vezes não têm força, estão paralíticos, não têm perna suficiente para poder chegar aonde nós estamos, que é na casa de Jesus, porque Jesus está hospedado aqui também. Mas eles não pensaram só em si. Eu vejo aqui, meus irmãos, que eles usaram sim de compaixão, de misericórdia, mas também usaram de amor para com seu amigo, ao ponto que eles abdicaram, quem sabe, dos seus milagres, da bênção que Jesus tinha para cada um deles individual, mas eles pensaram, meus irmãos, na vida do seu amigo, porque o seu amigo precisava andar, o seu amigo precisava ter um encontro com o Senhor Jesus, seu amigo queria ter uma experiência com o Senhor. E assim eles foram, diz a Bíblia Sagrada, levando num leito, levando numa cama o paralítico. Levando numa cama, os 4 naquele momento levaram o paralítico. Mas quando eles chegaram na casa onde Jesus estava hospedado, eles perceberam uma grande
multidão naquele momento. E multidão na Bíblia Sagrada algumas vezes representa obstáculos. Eles perceberam uma grande multidão, todos queriam ser atendidos pelo Senhor Jesus, todos queriam uma palavra, todos queriam um milagre. Missionária Márcia, todos queriam conversar com Jesus. Quem não quer conversar com Jesus? Quem não quer estar perto de Jesus? Quem não quer receber um milagre da parte de Jesus? Todo mundo. Mas quando eles chegaram lá, meus irmãos, eles perceberam que o espaço estava repleto de pessoas naquele momento. Mas mesmo assim, eles não pararam diante daquela circunstância. O que eu acho lindo, meus irmãos, na vida desses 4 homens, que eles mesmo vendo a multidão, eles não pararam. Eles vendo o obstáculo que estavam diante deles, eles não pararam. Eu não sei quais são os obstáculos pelos quais você está enfrentando, mas dizer para você que após este obstáculo, após esta grande multidão, após essa grande muralha, pode ter certeza que Jesus tem um milagre reservado para você, reservado para a sua casa. É uma questão de atitude, é uma questão de determinação. Eles colocaram no coração, custe o que custar, mas nós vamos apresentar você diante do Senhor Jesus Cristo. Eles não pararam, meus irmãos. Existem muitas pessoas que querem bênção de Deus, querem vitória, querem que as portas venham se abrir, mas diante do primeiro obstáculo que aparece diante dele ou dela, eles recuam, eles param. Mas eu nesta noite, eu tenho uma palavra rema, uma palavra de Deus para você. Não pare diante desse obstáculo, não pare diante desse problema, não pare diante dessa situação que você está passando, porque Jesus sim quer que você venha perseverar, Jesus sim quer que você venha usar sua fé, Jesus sim quer que você não pare, mas Ele quer que você persevere, porque você perseverando, você vai sair com o seu milagre. Quem tem certeza, dar um brado de glórias a Deus. Pense comigo nesse momento. Quem sabe fosse nós nos dias odiernos, a casa está cheia, vamos voltar pelo mesmo caminho que nós viemos, não vamos prosseguir. Preste atenção, nem todas as vezes porque as coisas não estão dando certo, isto não quer dizer que Deus não está aprovando a tua fé. Por isso que é importante nós observarmos e saber sentir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, eu tentei a primeira, eu tentei a segunda, eu tentei a terceira, na quarta ou na quinta vez, perseverando, tentando, a porta se abriu. Se lembra de Naamã? Naamã mergulhou a primeira vez, era para mergulhar 7 vezes. Mergulhou a primeira, não foi restaurado. Mergulhou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta não foi restaurada. Mas na 7ª vez, quando ele mergulhou, ao sair da água, a sua pele foi transformada, restaurada como a pele de uma criança. Jesus lhe trouxe nessa noite para dizer para você que você não pode parar diante desta situação que você está passando. Mas naquele momento, eles tiveram uma criatividade, porque todo missionário, todo ganhador de alma, todo evangelista, todo crente tem que ser criativo. Diga comigo, criativo. Muitas pessoas deixam de receber a bênção de Deus porque elas não são o quê? Criativas. A criatividade, meus irmãos, cria expectativa. Naquele momento eles foram o quê? Eles foram criativos. Já que não dá para a gente entrar pela porta, nós vamos criar meios pelos quais para que nós possamos descer o enfermo, o paralítico na presença do Senhor Jesus. As casas eram feitas de pedras, as casas eram feitas de palhas, o teto praticamente era palha, ou forro de argamassa. Pois bem, meus irmãos,
E eles subiram, acredito eu, pelas escadas, puxando com muita veemência, com muita força, porque já era uma pessoa adulta naquele momento, não podemos desistir. Pense comigo, eles puxando aquela maca, colocando meus irmãos em cima do telhado, e diz a Bíblia Sagrada que eles abriram um buraco. Penso eu que 2 deles desceram primeiro, e mais 2 ficaram lá em cima, para poder receber a maca lá embaixo. E de repente eles desceram a maca, e o paralítico naquela maca, naquele leito, quando eles desceram naquele momento, o texto sagrado vai dizer: e Jesus viu a fé dos 4 homens. Vale um glória a Deus aí. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Fé é certeza, fé é convicção. Fé é aquilo que você faz e sabe que vai dar certo. Então eles tinham convicção. Quando eles saíram, quem sabe, da casa do paralítico, eles tinham convicção que o paralítico não ia voltar naquela maca, mas que ele ia voltar com a maca nos ombros, andando para a glória do nome do Senhor. Naquele momento Jesus viu a fé dos homens e olhou para o paralítico e disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Observe bem que antes de Jesus curar aquele homem, Jesus estava preocupado em curar a alma daquele homem. Você que adentrou aqui pela primeira ou segunda vez, a coisa mais interessante que Jesus quer fazer na sua vida é salvar a tua alma, restaurar a tua vida espiritual. Porque dentro de você existe uma lacuna aberta, um buraco negro. Você não vai ser feliz sem Jesus. A sua felicidade é transitória, é de momento. A sua felicidade não está em dinheiro, não está na bebida, não está em mulheres, não está em homens. A tua felicidade só está em Jesus Cristo. Jesus olhou para aquele homem, sabia que ele estava paralítico. Os homens estavam buscando a cura física dele, mas Jesus olhou para o âmago, para a alma daquele homem e percebeu que ele precisava primeiramente ser perdoado, que ele precisava primeiramente ser salvo, ele precisava primeiramente ser liberto, ele precisava primeiramente receber o perdão dos seus pecados. Filho, e observe bem que Jesus tratou ele como filho. Filho, perdoado estão os teus pecados. Quando Jesus disse estas palavras a respeito do perdão, as pessoas que estavam em volta dele indagaram, só no pensamento, diz o texto: quem é este que pode perdoar pecados? Quem é esse homem que pode perdoar pecados? Realmente, meus irmãos, não tem ninguém no mundo, nenhum homem, nenhuma pessoa, que tenha a capacidade de perdoar pecados. Nenhum dos fundadores das religiões tem a capacidade de perdoar pecados. Mas Jesus, sim, ele tem o poder de perdoar pecados. Quem é este que pode perdoar pecados? Você está hoje aqui nesse culto de missões. Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu já fiz tantas e tantas atrocidades. Eu já fiz tantas e tantas coisas erradas. Será que Jesus vai me perdoar, pastor? Sim. Eu digo para você, se você se arrepender hoje, Jesus, ele vai te perdoar. Ele quer te perdoar. Jesus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade.
Se você der liberdade para Jesus, Ele vai te perdoar. Só Ele pode te perdoar. O que você praticou, o que você fez, diante de pessoas, ou não diante de pessoas, de forma oculta, Jesus tem o poder de perdoar teus pecados. Ele quer restaurar o teu casamento? Sim. Ele quer curar as tuas enfermidades? Sim. Mas Ele está interessado primeiramente perdoar os teus pecados. Porque enquanto você não ser perdoado, você carrega essa culpa dentro de você. E esta culpa, a falta do perdão, por alguma coisa que você transgrediu, por alguma coisa que você fez, está martirizando a tua vida. Você não consegue nem dormir direito à noite. Isso vem martelando a sua vida, a sua consciência está pesada de uma tal maneira. Em vez de você se aproximar de Deus, você cada vez se afasta por causa dos seus pecados, dos seus erros. Mas Jesus está dizendo nesta noite: eu quero te perdoar, eu quero restaurar você, eu quero transformar você. O mundo diz que não tem jeito para você, o mundo diz que você é a escória deste mundo, mas eu tenho um projeto para você, eu tenho um projeto de salvação. Eu quero escrever o teu nome no livro da vida, e quando soprar a trombeta do arrebatamento, eu vou levar você junto com a minha igreja. Quando os religiosos indagaram dizendo: quem é este para perdoar pecados? Jesus naquele momento percebeu, e Jesus disse: por que razoais estas coisas sobre os vossos corações? Jesus olhou para o paralítico, olhou para todos e disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem, o Filho de Deus, tem poder na terra para perdoar paralíticos, porque o homem já tinha recebido o perdão naquele momento, quando Jesus disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Para que vocês saibam que o Filho do Homem, o Filho de Deus, tem poder. Eu digo ao paralítico: levanta e anda. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Diz a Bíblia Sagrada que naquele momento o paralítico se levantou, saltou, começou a andar, pegou o seu leito, meus irmãos, e a porta se abriu, e ele passou pela porta que ninguém queria deixar ele entrar. Deixa eu dizer aqui uma verdade: as pessoas não querem deixar você entrar, mas quando elas verem o milagre acontecendo na sua vida, as portas vão ser escancaradas de uma forma extraordinária. Pega a tua cama, pega o teu leito e vai para a tua casa. Sai agora com o leito nos teus ombros, para que todo mundo possa saber que eu tenho poder para perdoar, mas eu tenho poder para levantar os paralíticos, e o nome do Senhor foi glorificado. Fique em pé nesta noite em nome de Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que todos glorificaram, ao tal ponto que todos disseram: nunca vimos tal coisa. Pergunte para o seu irmão: você está trazendo paralíticos para a casa do Senhor? Não é um culto de missões? Será que nós não estamos igual aquela multidão querendo receber só para si? Mas todos nós queremos milagres.
Existem momentos na nossa vida que a gente tem que parar um pouco e pensar mais no próximo, nos paralíticos espirituais. Jesus quer curar as tuas feridas. Jesus quer restaurar a tua vida, mas Ele quer te perdoar. Amém? Curve a sua cabeça nesse momento. Jesus, aqui nós estamos, Senhor, nessa noite, nesse culto de missões. A minha oração, Senhor, é que nós possamos nos tornar como aqueles 4 homens, homens disponíveis para levar os paralíticos para a tua casa, Senhor. Que esta igreja possa despertar, meu Deus, para ganhar almas para o teu reino. Não pensar, Senhor, que a missão é só do pastor ou de algum grupo seleto, mas a missão é de todos. Até porque aqueles 4 homens são anônimos, mas eles tiveram esta grande missão de levar um paralítico. Que nós possamos levar, Senhor, os enfermos, os doentes, as pessoas que precisam de Ti, para que elas possam Te conhecer. Jesus, mas eu oro nessa noite também, para com aqueles que estão enfermos, doentes fisicamente, aonde existe uma pessoa que está enferma ou doente, o mesmo atendimento que o Senhor estava atendendo naquela casa, o Senhor está atendendo nesta casa hoje. Vai tocando, Senhor, nessas vidas, que eles possam sair daqui sarados. Em Teu nome, Jesus, nós pedimos a cura, nós pedimos a saúde para o Teu povo. E quem crê, diga amém. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.